Então, a Sandra já começou a gravar, né, Sandra? Vocês, quem quiser fazer a prece, um de cada vez, viu? Vamos pedir a Patrícia? Pode? Pode fazer, se você se sentir à vontade, pode fazer. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, um momento de reflexão, no momento de relembrar os teus ensinamentos, momento de rever como que a gente tem caminhado, como que a gente tem ido até o próximo em forma de auxílio. Que esse momento venha para nos agregar, mas não nos deixar cegar, achando que por conhecer um pouco mais tudo sabemos. Que lembremos da humildade que tem muito mais. Abençoe este momento, abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes e que se cumpra a sua vontade, Senhor, acima de todas as coisas nas nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Então, onde é que parou mesmo, Fernanda? Logo depois que ele falou, né? Não adianta, é proteger, né? Então, vamos seguir daí. Todo mundo encontrou? Então, vamos lá. Aí o André Luiz retorna, né, para o Padre Hipólito, preocupado, né? E o ex-sacerdote fala, né, que a função deles não é só acompanhar os despojos, né? Que ali eles não vão apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais de libertação, não. Destina-se também à defesa, né, do que nós estávamos falando, né, dos resíduos vitais dele, né? Aí falando, né, que lá tinha muitos malfeitores, né, que eu até perguntei para o Vicente se eles ficavam presos lá, nós já lemos esse pedaço, que a gente até comentou, né, que ficavam ali porque ali tinha, todo dia estava entrando, né, alimento para eles, né. Então, o Hipólito considerou, não é para admirar, né, que o Evangelho descreve o encontro de Jesus com os endemoniados, referentes aos espíritos perturbados que habitavam entre os sepulcros, né. Porque o André ficou surpreso, né, com a visão, né, mas aí o padre Hipólito falou com ele, né, o ex-sacerdote, né, falou para ele que isso era natural desde os tempos de Jesus, já havia este relato, né. E a seguir fala, né, que infelizmente ainda as igrejas dogmáticas, né, fazem com que as pessoas tenham noções erradas acerca do diabo, né, somos nós mesmos os diabos, né, desviados dos divinos desígnios, pervertendo o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Eu não achei, não. Você pode falar a página? No meu livro, a página é um pouco diferente da de vocês, né? Não, é um livro novo? 237. 537? 237. Vai depender da edição. Qual que é o livro? Mostra a capa aí. O meu é esse aqui. O livro novo. 237, obrigada. Então, a gente observa o seguinte, né, que até com relação a essa questão, né, de falar o obsessor, a gente terceiriza os nossos erros, né, os nossos equívocos e falhas, a gente atribui aos obsessores, né, estou assim, estou fazendo isso por conta de um obsessor. E a gente se esquece que só ocorre essa conexão do obsessor conosco porque nós estamos na mesma sintonia dele, né? Então, se a gente está recebendo esta companhia, né, é devido a nosso descuido realmente, né, na vigilância, na conduta reta, por isso que tem, né, ele explicando, né, que nós mesmos somos o diabo, né, tido como, né, das igrejas dogmáticas, desviados dos divinos desígnios, né, de Deus. Você quer falar? Porque a gente está observando sempre o efeito, né? A gente não se interessa muito pela causa, a gente está querendo a solução, né? E está sofrendo e sentindo os efeitos, mas a gente não procura o esclarecimento pela causa, né? Geralmente a gente quer ficar livre do problema, né? A gente quer que tire o obsessor como se fosse um band-aid, assim, arranca e joga fora, né? E a gente esquece que a ferida está lá e vai continuar, como diz,
E nós que estamos causando essa ferida. Então, que a gente... Eu achei engraçado que... Não sei quem que me pediu. Assim, vocês fazem trabalho lá de desobsessão? Eu falei, fazemos. Ah, como é que faz? Tem que dar o nome da casa, o nome, o endereço da nossa casa? Para eu falar assim, calma lá, não é assim também não. A gente pode fazer o seu pedido de orientação e tudo mais, fazer um pedido, né, de ajuda, né, daquele lar, mas se não houver uma mudança de comportamento, de conduta, de pensamento dentro dessa casa, de atitude, vai tirar um e vai entrar outro, porque vocês vão continuar atraindo, vai virar um rodízio. E de preferência a distância. Se me dá o Pix, eu faço o Pix, não preciso ir lá. Não tem que fazer nada, vocês é que vão lá arrancar o espírito obsessor, extirpar ele de lá como se ele estivesse lá só porque estava afim, não é assim? O que é interessante é que, baseado nisso que você está falando, realmente, assim, quem trabalha contra o evangelho e leva vantagem financeira nisso, está nadando de braçada. Porque sabe, ou a pessoa é ignorante e não sabe que não vai adiantar nada, ou ela está sabendo que vai entrar e ela vai ter uma fonte inesgotável de renda ali, porque vai entrar um, vai sair outro, vai sair um, entrar outro, vai sair um, entrar outro e vai continuar. E aí vira uma dependência espiritual ali da pessoa. Mas se ela não se esforçar, aí eu falei, não é bem assim, tem que fazer o evangelho no lar, mas também tem que mudar a atitude, tem que verificar o tipo de conversa que vocês estão tendo, se vocês estão brigando demais, se está havendo muita reclamação dentro do lar, se está havendo muita discórdia, uma picuinha, falta de paciência, você tem que exercitar a tolerância e tudo mais. Se não houver essa mudança, não adianta, vai tirar um, vai entrar outro. Diante dessa lista sua aí, acho que tem poucos lares sem obsessores, né? A Ana levantou a mão. Agora no texto, só um pouquinho. Agora no texto aqui, porque, por exemplo, a questão de Deus e o diabo, né? Que a gente é estranho e contraditório, como é que pode ter duas forças disputando o universo se o universo é tão harmonioso, né? Então, se tudo foi criado por Deus, para que queria criar o diabo? Mas o diabo é interessante que, tipo assim, é um ser que trabalha contra Deus e fica nos assediando. Manipulando o ser humano. A culpa não é minha, é do diabo. A culpa é minha. Então, tira ele daqui porque ele está perturbando a casa. Mas os credos, eles têm culpa nesse sentido, igual ele está falando aqui, justamente por conta disso. Eles levaram aos fiéis a crer que é assim mesmo. E o fiel, obviamente, procurando a zona de conforto, aceitou isso aí como uma verdade, né? Só que é o seguinte, o problema não se resolve, né? Não houver a mudança de conduta, de pensamento, de atitude, não adianta. Por isso que o centro espírita está cheio, porque o que os outros credos não conseguiram resolver, vocês vão resolver, olha o problema. Ô, Ana, queria falar alguma coisa, Ana? Não, eu só ia, porque você comentou isso, e eu lembrei desses dias que eu estava na livraria lá na casa e uma moça ligou, perguntando se tinha reunião de desobsessão. E aí, quando eu expliquei como a casa funcionava, ela, não, obrigada, eu quero ir numa casa de Umbanda, que já tem uma reunião, e já frequentei outras casas onde as pessoas se endividavam para participar de reuniões de desobsessão, onde você fazia um monte de procedimento, porque aquilo ia tirar todos os espíritos, assim, da indústria do exorcismo, né? Total. E eu acho que é isso, assim, a gente quer a solução mais fácil e aquele famoso, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, a gente hoje culpa qualquer coisa. Outro dia, num outro estudo, a gente estava falando até os signos, as pessoas usam de desculpa, né, para justificar os maus comportamentos, né? Tipo, eu sou ariana, então justifica eu ser grosseiro com as outras pessoas. Então, hoje a gente busca um monte de justificativo, assim, para os nossos erros, menos na gente, tá sempre fora. E lá na casa me chama muita atenção, porque é muito frequente aparecer gente lá e, não é do jeito que eu espero, isso não vai tirar o band-aid? Então eu não quero não, vou procurar quem tire mais fácil. É complicado. Então vamos seguir adiante, porque a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Aliás,
não é fácil. Então, né, o André fala, né, que paisagem mais repugnante, né, se referindo, né, aos malfeitores atacando as vísceras, né? Aí o Hipólito diz a ele, né, realmente é um quadro asqueroso, mas é reflexo do mundo onde a gente vive, né? Então é isso que a gente está falando, né, dessa conexão nossa com os obsessores, né, com os... Nem deveria, nem a gente nem tem que chamar de obsessor, né? Porque, na verdade, quem é que está obsidiando quem, às vezes, né? Então, são irmãos em sofrimento como nós, né? Só sem o veículo de carne, na verdade, né? Então, logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver. Tava, né? Abriu-se o caixão, né? Antes de fazer o término, e fez passes magnéticos longitudinais, extraindo todos os resíduos de vitalidade. Então, mostrando aí que até na hora, né? Ele já tinha morrido, acho que no dia anterior, né? Desencarnado. Até na hora ali final do desencarne, que em outras oportunidades a gente falou, né? Sobre a cremação, sobre coisas a respeito, né? Que ainda tem resíduos de vitalidade ali. Então, o espírito, a pessoa que desencarnou e o perispírito dela, ainda há algumas conexões ali, né? Que ficam, né? Até os últimos momentos, quando adiante que nós vamos ler, né? Que tem pessoas que ainda estão conectadas ao corpo mesmo, já tendo sido sepultadas, né? E achei interessante que o André cita, né, que é um processo indescritível na linguagem humana por inexistência de comparação. Esse ato, né, do Jerônimo de extrair esses resíduos, últimos resíduos de vitalidade, né? Aí o André diz, né, que ouviu próximo lá, terminando essa operação, ele ouviu uns gemidos lancinantes próximo dali. E Jerônimo foi conversar com vários colegas e a maioria dos companheiros encarnados seguiram a tradição, né? Jogando, que eles falam, né? A última pá de cal, jogando uma flor, aquela finalização que ainda se tem o hábito, lembrando que o livro foi escrito, né? Há muito tempo. Então, o André viu uma senhora, uma mulher desencarnada, aparentando 36 anos, sentada sobre a terra fofa, né? De onde ela havia, né? Lastimando-se em tom comovedor. Aí o André foi conversar com ela, né? O que você sente, minha irmã, né? Com a boa vontade dele e o instinto de curiosidade, né? Aí ela gritando com ele, né? Que sinto, né? Olhou para ele com olhos de louca, né? O Senhor chama-me de irmã, quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma, né? Então, ela realmente estava se sentindo um pouco, né, fora da consciência própria, né? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório, né? Então, a gente vê que ela estava ali no estado realmente lastimável, né? Então, ela não sabia o que era real e o que não era. Ela achava que estava num pesadelo, né? Essa questão de não saber o que é real e o que é ilusório é muito interessante, né? Porque assim, é tão perfeito o estado espírito desencarnado, que, em comparação com ele encarnado, que ele não sabe ainda que desencarnou, né? Então... E tem muita gente que passa muito tempo, né? Retorna para as casas, né? E acha que está encarnado ali mesmo, que as pessoas não conversem mais com elas, né? A pessoa fica ali naquela confusão mesmo, né? Então, ela tentava, né? Essa irmã tentava se levantar inutilmente, né? Porque ela não tinha força, né? Ela falava que precisava voltar para casa, né? Pede para chamar o marido, ela precisava retornar para ele, para o filhinho, né? Para alguém tirar do pesadelo, senão ela era capaz de morrer. Então, nesse momento que ela fala isso, ela acreditava que estava viva, né? Estava enlouquecida, mas julgava-se viva, né? Pedindo para ser acordada, né? Aí o André Luiz fala, né? Pobre criatura, exclamei distraído e toda curiosidade em face da compaixão que o triste quadro me provocava. Então, ela ignorava, né? Que já tinha morrido, né? E que não poderia mais ser útil, né? Nem ao esposo e ao filho. Ela olhou para o André com muita angústia, né? E estava revoltada, um ataque de revolta inútil. Aí ela falou, o André foi tentar auxiliar. Você já orou, né? Já se lembrou da providência divina?
Aí ela começou a gritar, né? Eu quero um médico depressa, porque aqui só vem padre, só ouço padre. Eu não posso morrer, despertem-me, né? Então a gente vê esse triste estado em que ela se encontrava, né? E o André ainda continua, né? Jesus é nosso médico infalível. Tornei e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele assista e cure. Então, nesse momento aqui, a gente observa isso nas reuniões mediúnicas, que cada espírito que se manifesta, né, os dialogadores, né, os esclarecedores, nas primeiras palavras, quando o espírito fala, a gente não sabe o estado, né, em que ele se encontra, né, se ele está achando que está vivo, se ele está preso às ferragens, se ele está vendo o corpo dele, né, onde ele foi, a última lembrança que ele recorda, né, ele está ali com a mente realmente cristalizada na morte, né, ou em algo semelhante. Então, por isso a paciência, né, dos esclarecedores, né, em ouvir um pouco para compreender em qual estado que aquele irmão chegou ali, né? Se ele está ciente que está ali, tem muitos que falam que foram levados ali, que passaram na porta e entraram, mas tem muita gente que chega acreditando que está em outro lugar, né? Então a gente observa que o desencarne, às vezes, é um processo realmente bem sofrido, né? Quando a gente não sabe. Vicente fala muito, né? A gente tem que saber para onde vai, né? Então, é bem complexo, né? A maioria de nós ainda não sabe para onde vai, né? Então, a gente fica imaginando como é esse processo. Alguém quer falar? Mas a gente já tem pelo menos noção, né? Porque quando fala aqui que ela não tinha qualquer noção de espiritualidade, né, é justamente o que pegou para ela aí. É isso. Nós aqui já temos uma noção. Acho que dificilmente algum de nós aqui vai desencarnar sem saber que desencarnou. A gente estudando uma palestra do Jacobson Trovão, da FEB, né? Ele falou que uma vez uma irmã falou com ele assim, eu tô gostando muito de estudar, porque agora eu já sei. Se eu acordar deitada num leito, num hospital muito grande, é porque eu morri. Então, eu vou ficar quietinha lá e vou esperar ser atendida. Gente, mas não é sempre não. Eu atendo muito espírito na reunião mediúnica que já foi espírita e ainda não se dá conta, não. Eles falam que lá muitos de nós, espíritas, chegam lá enlouquecidos, né? A gente chega lá, a gente acha que sabe, mas não... Tipo assim, pode até não ficar escandalizado com a situação, um choque, coisa parecida. Por exemplo, eu atendi uma senhora uma vez que ela falou assim, nossa, eu tô achando que tá tudo tão diferente, será que eu desencarnei? Como ela usou a palavra desencarnou, eu falei, por que você acha que você desencarnou? Porque eu estava no hospital e agora eu tô aqui. E assim, tá muito diferente, eu acho que eu desencarnei. Você vê que realmente tem um entendimento ali de quem é espírita, de como que desencarnou, mas assim, não é aquele choque da pessoa, não, eu não morri, não é assim, não, como assim eu não morri? Que isso, você está doida? A pessoa fala assim pra gente, né? Você tá doida? Não morri, não, você tá doida? Né? Então, assim, não é todo espírita que sabe que desencarnou e de cara presta atenção nessas coisas, não. Pelo menos tirou o desespero, né? É o que eu tô te falando, não chegou lá em choque, né? Mas cai isso bem que o Paulo falou, né, de quão real né? Tangível, né? Como o nosso lar, né? Tem casas, tem... É tudo que a gente imagina, né? Espírito, então, né? Não é tangível, não é matéria, porque só existem 3 elementos, mas é uma matéria diferente da nossa. Né? E eles, o que eu acho que, pela experiência que eu tenho com o diálogo com os espíritos nas reuniões, é o seguinte, eles têm a noção de que eles vão morrer, eles vão perder a forma, que eles vão perder essa aparência, que eles vão virar uma coisa transparente, vaporosa, um fantasminha, uma coisa assim. Então, não, mas eu tô aqui, ó, eu tô me vendo. E a pessoa não se dá conta, porque acha que vai virar tem essas ideias igrejeiras, né, de ou vai para o céu, vai para o inferno, ou então algumas crenças que a própria pessoa às vezes alimenta, de que ela vai virar uma coisa transparente, que vai, entendeu? Vai virar perder as características. Dormir, né? As características de aparência. Não, e que vai perder as características de aparência mesmo, entendeu? Vai perder o rosto, as formas, entendeu? Tem essa visão mesmo. E não acha que é concreto. Agora, tem uns relatos que eu vejo que eu acho muito interessante, que eles falam assim, eu estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais, tipo assim, tá suave, tá uma coisa assim,
né? Não está sentindo o peso de um corpo físico. Sente que tem braço, tem perna, tem mãos, cabelo, tudo mais, mas tem algo ali diferente. Eles falam isso, entendeu? Fica mais leve. Então, né, ela estava distanciada, como o Paulo falou, né, de qualquer noção de espiritualidade, né? E as mãos dela cheias de manchas, né, aos olhos do André eram manchas estranhas, embora ela não alcançasse ele, né? E continua pedindo para chamar o marido, que ela não suportava mais aquela circunstância, que ela estava apodrecendo, né? Então a gente observa assim que ela estava vendo o seu corpo no processo de decomposição, né? Então assim, ela estava furiosa, depois ela começou a ter um choro humilde, né, ferindo a sensibilidade. Então, André viu que ela sentia, né, os fenômenos da decomposição cadavérica, né, e reparou que o fio singular, né, o fio prateado, estava sem a luz prateada que caracterizava em Dimas, né, que saía da cabeça dela e ia até penetrando no chão até o corpo, né, que estava enterrado, né. Então, ele pensou em continuar falando com ela para orar, né, coisas voltadas nesse sentido, mas apareceu, né, esse amigo lá que cuida, né, são 4 ao todo que cuidavam do cemitério, né, do plano espiritual. Aí ele fala, né, não se aflija. Aí o André ficou meio nervoso, né? Que essa advertência não soou bem aos ouvidos, né? Como que ele não ia se preocupar diante de um quadro, né? Desse, né? Uma mãe, né? Uma esposa desesperada daquela forma, né? Aí ele ainda fala, né? Como não tentar arrancar dessa perigosa ilusão, né? Não seria justo consolar e esclarecê-la, né? Então, é interessante porque é o seguinte, o André estava ali a estudo, né? Ele estava em aprendizado e para escrever os livros, né? Ele fazia as anotações para depois reportar as informações. Eu até notei aqui, porque a gente que está como estudante, né? A gente tem que tentar ver quando e até onde nós devemos despertar as pessoas, né? Porque a gente chega para uma pessoa que não é espírita, que nunca leu nada a respeito, ou que até repreende, acha, né, que é coisa do diabo, que muita gente acha, né? Então a gente tem que tentar realmente sentir, né, esse fio tênue aí, até onde a gente pode, né, dar essa orientação, né, Esse negócio é muito complicado que a Fernanda está falando, porque assim, eu falo por mim mesmo, antes de dar o conhecimento, eu achava os espíritas muito fanáticos. Aí, antes dos espíritas, eu achava os evangélicos muito fanáticos. E os católicos esfriaram mesmo, né? Aí, hoje eu percebo o seguinte, vocês estavam certo. Mas a gente é categorizado a conta de fanático mesmo, né? Porque, assim, a verdade, ela é muito complicada. E aceitar a verdade é uma mudança tão radical que as pessoas acham que a gente ficou fanático mesmo. Ó, fulano ficou doido. E sabe o que eu acho também? Como a gente já vem recebendo essa lavagem cerebral de muitos séculos aí de igreja, de que só existe céu, só existe inferno, o céu é aquelas nuvenzinhas, se vira fantasminha. Então, quando a gente fala uma coisa que parece muito ficção científica, ninguém aceita, porque acham que isso é um absurdo. O que é isso? Tá falando que tem trabalho, né? Eu vou ter que trabalhar no plano espiritual, que eu vou ter que... umas coisas assim, sabe? Tipo assim, como assim? Lunático. Como assim? Você tem trabalho, você tem que comer, tem que dormir, tem que, sei lá, né? Mas te indicar um psiquiatra rapidinho. Como assim? Eu posso estudar? E era assim, eu vejo muito isso, né? Principalmente quem desencarnou ali tipo assim, acabou de passar na faculdade, tomou um trote e desencarnou pelo trote. E ainda tinha toda uma expectativa de estudar, de ter uma profissão. Eles ficam muito, tipo, nossa, mas e agora? Eu tava acabando de entrar na faculdade. Eu falei, calma, você quer estudar? Que tem estudo. Não vai faltar estudo. Eu posso estudar? Pode, vai, deve, né? Então, assim, essa ideia de que o plano espiritual são as nuvenzinhas, o ócio, a contemplação eterna, né? Aquela coisa assim, a gente não vai fazer nada o resto para toda a eternidade, isso é muito arraigado na cabeça da gente.
Então, assim, até a gente aceitar que é uma vida muito mais plena do que aqui, né? Até a gente entender, tem muito estudo pela frente. Então, a gente tem que ter paciência e adequar a linguagem de uma maneira... Igual a gente fala com criança a respeito de sexo, né? A gente fala assim, o básico, como diz, né? Só o cara tá perguntando, não inventa muita moda, porque deixa ela amadurecer à medida que ela vai perguntando, ela vai compreendendo. Mesma coisa, adequa a mensagem. Mas quando fala que a fé de muitos se esfriará, foi dito no passado, né? Não quer nem saber não, viu, Aline? Se você chegar com algo, uma conversa espiritualizada ou edificante... Incomoda e não quer saber. Muda de assunto assim, rápido. Olha o avião ali. Eu tô lembrando agora que eu tenho que comprar uma passagem. É mais ou menos assim, sabe? Aí você vai sendo constrangido, aí você percebe que a melhor coisa que você deve fazer é ficar calado. Porque se a questão nossa... Mas nós temos umas gratas surpresas, por exemplo. Eu tenho uma amiga de infância que ela veio me visitar a última vez em 2015. E aí ela veio agora em fevereiro. Ela vai, em janeiro, aliás. Em janeiro ela veio me visitar de novo. E ela é batista metodista. Mas ela falou assim, eu assim, converso numa boa, falo assim, esse gatinho meu é reencarnação de outro que eu tive há não sei quantos anos atrás. E ela lembra, porque ela conviveu comigo naquela época. Você lembra aquele gato que eu tive? Ela falou assim, esse aqui é a reencarnação dele. E ela começou a escutar e eu pensei assim, quero nem saber se ela é do mesmo credo. Eu sei que ela não é da mesma religião. Mas eu vou falar, porque, tipo assim, em algum momento, aquela curiosidade ali, tipo assim, a Aline falou que o animal reencarna? Como assim? Né? Você vai despertar alguma curiosidade da pessoa, mesmo que ela não acredite de cara, mas ela vai ficar com aquilo ali na cabeça. Mas ela foi assim, eu sempre quis saber essas coisas, porque assim, eu congrego a Igreja Batista, mas eu não tenho preconceito nenhum com religião. E aí ela começou a fazer um monte de perguntas de espiritismo, assim. Eu quero saber como é que funciona. Ela, nossa, faz todo sentido. E ela começou a conversar comigo e muita coisa assim que eu falava, ela, nossa, então é por isso. Que legal. Então... E ela começou a fazer uma pergunta atrás da outra. Eu fui falando. E ela, sem preconceito nenhum, foi absorvendo tudo que eu falei. E ela é batista. Entendeu? Então, assim, aí a gente não pode ficar também se negando a falar, porque, tipo assim, vai que a pessoa tem uma abertura, nem que seja desse tamanhozinho, né? Vai ser aquele chato que vai ficar insistindo no assunto. Mas, se surgir o assunto, você fala a sua opinião. Se a pessoa tem curiosidade, ela vai te perguntar. E aí, se ela te perguntar, ela tem interesse, sim. Como diz, rende o assunto. Você contou um relato aí, um relato bem rápido, a gente voltar para o texto aqui. A minha mãe, né, a gente fala as coisas, quando vai falar, né, que ninguém morre, que isso, ela sempre usa assim, vamos mudar de assunto. Ela passou por um processo difícil e eu dei uns livrinhos de oração do Carlos Barcelli, que psicografa do irmão José, que é outra casa que a gente frequenta, Francisco de Assis, né? Ela já copiou 12 livros na caneta, 12 livros de oração. Ela entrava no processo de ansiedade, e ela começava a copiar e melhorava. Que legal. E ela falou assim, nossa, mas esse aqui, acho que é o Coragem, né? Ou algo desses, assim. Nossa, mas eles falam umas coisas muito interessantes. Vem cá, deixa eu ler para você. Mas quando fala que ninguém morre, que vai... Vamos mudar de assunto. Falei, então, beleza, já mandei mais um livro para ela, tá lá copiando. Então, né, a gente vai... isso aí. A gente não pode se omitir, mas também não ser chato para enfiar a goela abaixo a nossa crença. De morte, temos que respeitar todo mundo. Então, vamos lá. Aí o rapaz, né, que estava conversando com o André Luiz, falou que ele compreendia a estranheza dele, porque devia ser a primeira vez que ele frequentava, né, um cemitério como aquele. Faltava realmente, né, o André experiência. Explicou que ele era do posto de assistência espiritual àquele lugar, né? Aí o André, né, ficou mais tranquilo, né? Reconheceu que o local, mesmo repleto de entidades vagabundas, é o termo que ele utiliza, não estavam desprovidos de servidores do bem. Então, para a gente saber que mesmo naqueles ambientes, né, mais... Na verdade, nenhum lugar está desprovido da presença. Exato, isso mesmo. Aí ele fala, né, que são apenas 4 companheiros e que eles tentam atender a todas as necessidades aparentes do serviço, né? Zelam pela solução de todos os problemas fundamentais.
mais, né? Porque é muita gente para, teoricamente, pouco trabalhador. E se a pessoa está ali, tem a sintonia, tem os superiores que mantêm eles ali por determinadas, né? Eles estão ali mais para manter uma ordem, né? Você falou isso, eu lembrei que Ezequiel falando que o campo é vasto, as necessidades são inúmeras e os trabalhadores são poucos, né? Porque está falando, né, que você falou que os trabalhadores são poucos mesmo. Aí ele fala, né, que apesar do nosso cuidado, eles não podiam toda a vida esquecer o imperativo do sofrimento benéfico, né? Para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Mas só um minutinho, deixa eu fazer um adendo aqui, Isabel. Você ouviu esse pedacinho? Aqui, ó, sofrimento benéfico. Lembra que a gente conversou hoje no carro, né? Que a dúvida dela, assim, em relação à vida é tipo assim, cara, não vai ter um momentozinho de calmaria, não é sempre porrada atrás de porrada, né? Falei, cara, a gente porrada que a gente sofre todo dia, o sofrimento, às vezes, uma dor, um desconforto, igual o Plínio falou hoje, né? Ele serve para fortalecer a gente para lidar com o próximo. Não vai parar, não fica com a ilusão de que vai virar, como diz, um mar de rosa, que não vai. A gente tem que se fortalecer para lidar com a vida. Na verdade, ao meu ver, é o seguinte, não, as dificuldades não param, mas o corpo se fortalece. Exatamente. O entendimento pacifica o coração. Né? Exatamente, é isso. Mais ou menos isso, né? Mas a gente vai sendo capacitado para poder lidar com as dificuldades. Tem gente com água batendo na canela e está morrendo afogado. Né? Então, a gente vai sendo capacitado para poder lidar com as dificuldades. O propósito é esse. Estela, eu acho que o propósito é esse mesmo, que as provações, vamos dizer assim, elas sempre vão existir de uma forma ou de outra, né? Mas só que à medida que você vai passando por inúmeros tropeços na vida e vai levantando, você vai fortalecendo, né? E aí, quando você cai de novo, muitas vezes a cicatrização é mais rápida, porque você já tem uma bagagem ali. E mais lá atrás, quando falou que o André Luiz ficou horrorizado, né, com aquela cena lá no cemitério, eu fico pensando hoje, que naquela época não tinha, na época que ele escreveu esse livro, os espíritos que chegam nas Cracolândias, que são pessoas encarnadas mortas, né? Mortas vivas. E milhares de pessoas assim perambulando, milhares e milhares de pessoas sem pouso, sem sossego na cabeça, levado por elas mesmas, né? Pelas condições dela. Então, eu acho assim que tem muito trabalhado no plano espiritual para esse pessoal, porque senão não daria conta mesmo, não. E como a Aline falou, em qualquer canto, eu acredito, de sofrimento, há trabalhadores do Cristo. A pessoa merecendo ou não aos nossos olhos, que nós julgamos, às vezes, as pessoas se merecem ou não, mas a espiritualidade sabe que eles necessitam. Acho que a palavra é certa, né? Não é que merece, é que necessita, né? Naquele momento, aquilo ali é o que ela precisa para o aprendizado dela, né? Aos nossos olhos, realmente, a gente fica assustado, mas, né? A gente tem que... Então, vamos lá. Ele fala que são 4 companheiros, né? Sofrimento benéfico, né? Para todos aqueles que vêm dar aqui após o desprezo pelos patrimônios da vida, que é isso bem que a Estela citou, né? Essas pessoas que vão aí para Cracolândia, é um desprezo total pela vida, né? Estão perdidas, na verdade, né? Então, André compreendeu, né? Ali, de malfeitores e ociosos desencarnados, tinha um grande número, né? Que se afastavam diariamente da crosta terrestre. Então, estavam ali não à toa, né? Porque era a sintonia deles, por isso que eles estavam lá, né? Aí fala, né? Era o similias similibus, que é semelhante atrai semelhante, né? Em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, né? Então, castigando-se e flagelando-se mutuamente, achei interessante isso, mutuamente, né? Que é de um lado e do outro, né? Então, que a gente citou mais no começo do estudo, né? Alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Então, eu coloquei aqui como após a exaustão,
né? Tipo assim, depois de se flagelarem muito tempo mutuamente, né? De tanto bater cabeça, a gente aprende, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Oi, Patrícia. Oi, não é porque tem um parágrafo aqui embaixo que eu acho que esclarece muito bem isso que a gente está conversando, né? Que não falta ajuda a ninguém. Alguns estão aptos a receber essa ajuda, né? A gente não pode ajudar quem naquele momento não quer ser ajudado. Então tem um parágrafo aqui que fala: não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcostrais, tal estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Né? Então, a gente não pode esquecer que realmente assim, esse amparo ele existe em quaisquer circunstâncias. Muitos não estão aptos naquele momento, mas tem gente, vamos dizer assim, de olho neles ali, porque na hora que eles levantarem o olhar, eles já recebem essa ajuda, né? Eu, na sexta-feira, dei passividade para uma pessoa que, na minha cabeça, depois eu fui ligando as coisas, eu acho que deve ser uma jovem ou uma adolescente, alguma coisa assim, que ela estava exatamente nessa situação ela estava num desespero tamanho que eu, no meu corpo, eu comecei a sentir as dores que ela estava sentindo, a minha garganta estava quase fechando, estava quase sufocando, porque ela queria voltar para casa. Ela não sabia onde ela estava, ela não tinha nenhuma referência, ela não conseguia enxergar o espaço que ela estava, era tudo um nada. E só o choro dela querendo voltar para casa, porque ela queria ficar com o cachorrinho dela. Ela queria deitar na cama dela e abraçar o cachorrinho dela. Então, assim, naquele momento, realmente não havia nada que pudesse ser feito por ela, a não ser dar um tempo para ela se aquietar e poder ter algum tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, raciocínio, né, do que poderia ter acontecido. Então, é isso, é realmente uma situação de muita dor. O dialogador não materializou um cachorrinho para ela lá, não? Porque é um recurso. É um recurso. Já aconteceu comigo e vi na minha intuição que a pessoa tá assim, de repente, eu senti na minha cabeça assim, e esse cachorrinho aí? Porque a pessoa estava na monoideia. E aí a pessoa me veio na cabeça assim, e esse cachorro aí? Fala, tem um cachorrinho aqui, é seu? E aí a direção do pensamento saiu completamente daquele sofrimento para focar no cachorro. Mas eu acho que ela estava tão angustiada que ela nem poderia, vamos dizer assim, usufruir desse cachorrinho dela. Será? Não sei. Mas... Valinho, boa noite. Boa noite. Foi eu e a Isabel que atendeu essa moça aí na sexta-feira, né? Só que ela não conseguia enxergar nada. Não, mas se você falar assim, tem um cachorrinho aqui, subiu no seu colo, ela pode não enxergar, mas ela sente... Nós falamos do cachorrinho dela, para imaginar adulando o cachorrinho, imaginar ela... Não é imaginar, não é pedir para ela imaginar. É falar, ó, tem um cachorro, é afirmar. Você está entendendo a diferença? Você afirma e induz o mental dela a entender, a perceber que o cachorro está ali. Ela estava num estado de desespero tamanho que ela praticamente não escutava, estava desesperada. Nós tivemos que acalmar ela, depois que ela conseguiu acalmar, que a gente conseguia conversar com ela, entendeu? Entendi. Enxergar... Mas eu estou falando assim, para os dialogadores que estão aqui, é um recurso, viu? A gente usa muitos animais, aproveita que o nosso centro é voltado para essa questão animal e utiliza os animais, a presença dos animais lá para terapias, entendeu?
Então, quem é de Alagoas que está aqui na reunião, é bom lembrar desse recurso. É isso aí que o Williker falou, realmente, em determinadas situações, a pessoa está num desespero tão grande, não está vendo, não está ouvindo nada, que esse recurso, às vezes, não conseguiria chegar ao entendimento da pessoa, mas todo recurso é bem-vindo, né? Outro recurso que eu costumo utilizar nesses casos é falar assim, eu vou pegar na sua mão agora, entendeu? E vou te tirar daqui agora, onde ela estiver. Falar, estou abrindo uma porta aqui na lateral e vou pegar na sua mão, vou te levar para fora. Você afirma e a pessoa, ela sente que ela está sendo segurada e conduzida. E aí acontece ela sair. Né, as formas de pensamento ali naquele momento, né? É para isso que o vibracional funciona, para materializar esse tipo de energia para esses espíritos saírem daquela coisa do sofrimento, da ideia fixa, entendeu? Vamos continuar. Mais alguém quer falar? Vamos continuar. Fernanda, rapidinho aqui. Uma coisa que a Aline falou aí que eu achei muito interessante e importante, a questão do vibracional. Eu acho que nas nossas reuniões mediúnicas, esse papel não é colocado. Se fala muito da mediunidade, se fala muito da passividade, do diálogo, mas não se fala dessa parte importantíssima que a Aline falou. Eu acho que vale a pena, na próxima reunião mediúnica, a gente tocar nesse assunto. Só isso, obrigada. A gente estava estudando, a gente gosta, falei, né, do Jacobson aqui, um estudo dele a respeito dos dialogadores, depois eu posto lá no grupo, ele falando o quão fundamental é o meio, né? Tem a espiritualidade, tem os médiuns, e o meio são os a equipe o vibracional, né? Então, assim, a gente fica lá, né? Chega lá, tá com problema na família, tá com problema, não sei o quê. Todo o preparo que o médium, teoricamente, né? O médium de mesa, né? Quando tem mesa, no nosso caso lá não tem, o preparo é para todos, porque eles têm que estar com a mente limpa, o corpo limpo. E não é falado do vibracional. Então, assim, tem pessoas que estão ali, não é para dar passividade, não é para dialogar, é para vibrar, é para ficar em prece, muitas vezes, vibrando para os médios que vão receber as entidades, para os dialogadores, igual a Aline falou, né? Dar ao dialogador aquele apoio vibracional. Eu vou dar um exemplo na quinta-feira. Na quinta-feira, uma vez, acho que a Jane não pôde participar, e aquela menina, como chama? Ai, gente, me subiu o nome dela, sumiu o nome agora. Ela participa da reunião de quarta. Ela tem uma evidência mais ostensiva, assim, né? E tem a Valdete, que trabalha na reunião de quinta, que ela é vibracional. E aí essa menina falou assim, ela olhou ela falou assim, ela começou a perceber o ambiente em volta, começou a ter a evidência do que estava rolando na reunião, e ela falou assim, Valdete, a sua energia, ela expande assim, ó, e protege todo mundo da sala, é como se fosse uma luz. Foi a Tati. Tati, exatamente, foi a Tati. Ela falou assim, é uma luz assim que protege todo mundo, uma coisa assim super gostosa de ver, bonita de ver. Você abarca todo mundo, é como se você fosse uma cúpula de energia em volta de todo mundo que está do seu lado. Aí você vê a importância do vibracional. Oi, Ana. Na época que vocês estão falando disso, e na sexta, eu dei passividade para um espírito, e é tão real isso que a Estela está falando, eu achei tão bom colocar isso, porque a primeira coisa que o espírito falou com o dialogador foi: isso aqui tá uma bagunça, tipo assim, de energia. Tipo, vocês estão aqui dentro. Ele até se referiu, tipo assim, colocou assim: é hipocrisia vocês estarem aqui dentro, porque vocês estão aqui, mas assim, tá todo mundo viajando aqui na maionese, e vocês querem convencer alguém quando vocês estão conversando com um espírito? Então, assim, os próprios espíritos que vão ali, que a gente dá passividade, eles percebem, né, esse ambiente, assim, poluído, assim, como a gente vai sendo poluído ali, a gente pensando em outras coisas.
E quem é médium, é cada choque que às vezes a gente toma, porque, né, igual o Vicente já explicou, né, a gente está num ciclo ali de energia, então às vezes é cada choque que você toma, porque as pessoas desconcentram, e aí isso, pelo menos para mim, atrapalha toda a comunicação, porque às vezes eu sintonizo com o espírito, eu tomo choque e tenho que começar o processo todo de novo, porque desconecta. Então, acho importante conversar sobre isso, sabe, assim, porque acho que é muito do nosso comportamento, né, das nossas atitudes, assim, que o Ezequiel tanto fala. Eu acho que até que seria interessante a gente propor um estudo sobre isso, só sobre vibracional, igual esse que ela estava falando. Eu acho que valia a pena a gente propor isso até para um treinamento dos médiuns mesmo e para um treinamento ou uma informação disso em reunião pública. Porque a reunião pública também é um mar de pensamento ali. E se as pessoas não têm o entendimento de que está rolando ali, que são tratamentos, que as energias estão sendo utilizadas, então que energia que eu estou fornecendo? Né? É responsabilidade. Porque a falta de compreensão aí é o seguinte, é justamente no estudo mesmo. Porque a linguagem no plano espiritual é o pensamento. Os espíritos, eles aproximam da gente pela áurea e pelas imagens, pensamentos que a gente joga no ambiente. Não só no centro espírita, nem qualquer, onde a gente estiver, né? Então, a questão que o espírito falou com a Ana é porque ele estava vendo a forma, pensamento de cada um que estava ali presente. Então, mesmo que esteja lá em oração, mas se o pensamento tiver em outra situação, ele vai plasmar lá os pensamentos. E isso é uma coisa que a gente tem que treinar dentro de casa, no dia a dia, desde a hora que você acorda. Não é só na hora, 15 minutos antes da reunião, não. Esse é o nosso problema. A gente acha que é tudo com hora marcada, e não é. Oi, Sandra. Eu acho super válido isso, porque mesmo minha mãe é vibracional, às vezes ela não sabe o que ela está fazendo ali. O que eu estou fazendo ali? Aí eu acho válido até explicar, né, o papel deles ali em uma reunião ou nas reuniões. Propor isso lá para a gente fazer isso uma palestra, um treinamento ou um material de estudo para a gente ter um treinamento mais profundo disso, porque realmente. Mas outra coisa, não só minha mãe, o vibracional ele não permanece. Muitos médiuns ficam assim, viajando, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não dou manifestação, porque eu não sou médium. Aí eles falam assim mesmo. Mas olha só, igual uma vez eu pedi orientação, quando eu comecei a dialogar, eu pedi orientação para Ezequiel perguntando se eu podia. Ele falou assim, não existe cadeira cativa. Todo o trabalho como diz, você tem que executar todo o trabalho que tiver, como disse, que aparecer para você. Então, eu fiquei com o vibracional desde 2015. E eu comecei a fazer já em 2020 e pouco, 2021, 2022, não sei. Então, assim, a gente não vai permanecer na mesma tarefa sempre, não. Então, se um dia eu sou vibracional, uma hora eu vou virar dialogador, uma hora eu vou virar, de repente, a faculdade mediúnica desperta em mim, eu vou virar facilidade, sim. Não pode achar que vai ser vibracional o resto da vida, que não vai, não. Mas, assim, então, se a pessoa não se treina nem como vibracional, como é que ela quer chegar a ser médium de passividade, ou como é que ela quer ser, em algum momento, ser como diz, requisitada para ser dialogador, por exemplo? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Na verdade, Aline, eu acho que falta, como você falou, realmente um estudo, porque essas pessoas são fundamentais para o benefício ou o malefício, né? Se elas estiverem desorientadas a respeito do que elas estão indo lá fazer, como bem a Sandra citou, tanto quem é médium, tanto quem é dialogador, quanto que a pessoa que está lá para vibração, todos são fundamentais. Não tem mais importante ou menos importante. É a função que se está exercendo no momento. Né? E se a pessoa não tem a compreensão da importância do que ela está fazendo, ela começa a se desmerecer e desmerecer o trabalho dela, e começa a, igual ela falou, viajar na maionese, começa a falar assim, tô aqui, não sou importante, o que eu faço não faz a menor diferença, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar pensando na vida, eu vou esquecer, eu vou abstrair da reunião. Não é assim, não. A responsabilidade é grande para todo mundo. Né? O problema é que eu acho que todo mundo quer ser o próximo Kardec e o Chico Xavier, e esquece da importância das tarefas
o que isso resulta no montante, né? É só Sabe o pensar o tamanho da seguinte, responsabilidade, né, Ana? é só pensar o seguinte, se eu não dou conta das mínimas tarefas, como é que eu chego nas grandes? É, verdade. Né? Olha pra você ver. Então, o que eu tô falando, pode falar. Não, é só porque a nossa responsabilidade é tão grande que não é besteira, que esse mesmo espírito, ele, antes de estar na reunião, foi dada autorização para ele ir na casa de vários de nós. Vários. Ele falou, eu acompanhei vários de vocês. Então, assim, é uma responsabilidade absurda, assim, que a gente não se dá conta. Eu, por exemplo, numa reunião de quinta, a médium deu possibilidade para uma moça, uma menina, sei lá, uma jovem, devia ter seus 15, 16 anos. Ela falou, Aline, ela estava assim em cima de você, ó, olhando para você. Ela falou assim, eu te acompanho. Eu te vi na rua, eu te achei, gostei do seu cabelo, fui atrás de você e fiquei na sua casa. Eu falei, oi? Tipo assim, oi? Como assim? Eu vi suas roupas, eu vi seus... Eu falei, né? E ela falou, e você fica lá naquele negocinho cheio dos botãozinhos lá? Eu falei, computador? Ela falou, eu vi que você faz umas coisas naquela tela lá, bonita, não sei o quê. E ela ficou me acompanhando, tipo assim, tendo meu guarda-roupa. Tipo assim, ela entrou e viu minhas roupas, viu minhas bijuterias, viu meu dia a dia. E foi permitido que isso acontecesse, para ela poder ser encaminhada para a reunião. Então, a gente não tem um minuto sozinho, não existe privacidade. Então, é aquilo que eu falei, se você não treina o pensamento, não disciplina o pensamento nas menores coisas do seu dia, não é 15 minutos antes de reunião que vai resolver, não. Entendeu? Você tem que estar, isso é 24 horas, é constante, essa disciplina, essa vigilância, é desde a hora que você acorda, até o último minuto do dia. Inclusive, depois que você vai dormir, né? Porque dependendo para onde você vai no desdobramento. A Estela. Já gosto da hora. Ele está querendo dar uma opinião, mas nós vamos deixar ele para quarta-feira. Eu levo a mão, hein? Mas é a maneira do seu proceder ao longo do dia, do seu pensamento, que vai determinar o seu desdobramento também. Meu Deus. Então, por aí você vê que não tem essa folga, não tem esse momento, vou relaxar e fazer qualquer coisa. Não é assim não, gente. Vamos prestar atenção. Acho que alguém ia falar aí, não? Não. Pode continuar. Está perto de finalizar, gente. Vou ler só mais um pouquinho aqui, então. Aí o André, né, olhou para essa irmã infeliz lá e o esposo... Gente, eu vou precisar sair da reunião, porque o pessoal chegou de viagem aqui. E eu estou sem áudio, não estou escutando nada que ninguém está falando. Não sei o que aconteceu. Aí depois eu olho a gravação. Tchau. Tchau. Mas vamos aproveitar para encerrar, falta só 4 minutos, eu acho que... Williker. Oi. Faltam 3 minutos, lê mais um pouquinho ou vamos encerrar? Podemos encerrar. Então parou aqui no é inútil esclarecer o prestimoso guarda, tá, gente? Ana, o seu relato aí é muito importante. Ele tem que, obviamente, tem outros aí que certamente também tem esse mesmo relato que você, então ele tem que vir para nós, ele tem que ser exposto para que nós possamos tomar conhecimento e trabalhar essas questões, porque ali é uma reunião que a gente, pelo menos os ostensivos, né, eles conseguem perceber num campo maior, mas a maioria não. Verdade. E uma vez meu pai tinha falado comigo e o sentimento foi muito assim o que ele falou e foi muito inconsciente. Da vergonha, porque a gente está ali vários dias da semana e escutar um espírito praticamente generalizando assim, como que isso que a Aline está falando, né? A gente quer dentro da casa de um jeito, né? Ali os 15 minutos antes da reunião, sai de lá, a gente é outra pessoa. E é até engraçado que, às vezes, outros dias que você vai na casa, você vê que o comportamento das pessoas tende a ser diferente. O dia que sabem que o Ezequiel tá lá dentro é de um jeito, os dias que o Ezequiel não tá lá é outro. É curioso, né? Porque isso é uma ilusão muito grande. Como se a casa... Não tá lá é ótimo. Tipo assim, o Vicente tá lá, a casa tá assistida. Não tá lá, é um lugar qualquer. Então, é meio impactante, assim, eu concordo, eu acho que a gente devia ter essas mensagens, assim, quando vem esses espíritos,
isso poder ser conversado, né? Porque é um alerta para a gente, né, quer dizer, igual a Aline que está na quarta-feira. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo e tudo mais? Essas reuniões, esses espíritos nos dão muito desses indícios, né? Assim, tem coisa errada, dá uma recalculada aí nas coisas. Gente, pra você ter uma ideia, o Zé Augusto, na reunião de quinta-feira, ele dialogou com um espírito que falou exatamente assim para ele. Eu te acompanho há muitos anos, eu vi você criar seus filhos todos, se dê com 30 anos de idade. Imagina quantos anos esse espírito ficou ali do lado, verificando como que ele é como pai. Não foi no dia 2, não. Não foi uma semana, não. Por isso que não adianta dar muito exemplo, né, Aline? Oi? Por isso que não adianta ficar falando, faça isso, faça aquilo. Se você não tem a vivência, se você não pratica aquilo que você está falando, eles vão falar, isso aí ele dá para fora, né? Então, é igual ela falou ali, é vergonhoso a gente tomar umas tomadas de puxado de orelha desse jeito assim, entendeu? Então, a gente tem que saber que não existe isso de médium com hora marcada eu vou me concentrar ali 15 minutos antes. Não é assim. É desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, em desdobramento. Mas o que eu vejo ali, Aline, é tudo um aprendizado, né? Que às vezes a gente estuda muito a doutrina, tem que fazer assim, agir de certa forma, e à medida que a gente vai convivendo com as pessoas, você começa a distinguir quem que realmente está tendo uma mudança íntima, interna, e quem que não está. Está ali só estudando, mas realmente não pratica. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que preocupar é com a gente mesmo. A gente tem que ficar preocupado se o outro está fazendo ou está deixando de fazer. Claro, é isso que eu estou falando. A gente olhar para nós mesmos e falar assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso ser mais vigilante? O que eu posso mudar na minha conduta? Eu mudo só eu mesmo. Não consigo mudar ninguém. Não, entendeu? Claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, igual a Ana colocou aí, né, em função da corrente que é formada ali. Sim. Então, às vezes, o dialogador chega para conversar e aí as pessoas que estão lá na corrente da reunião mediúnica, às vezes está viajando, está pensando em outras coisas, pensa nisso, pensa naquilo, e isso suja o ambiente muito, prejudica a reunião, né? Uhum. É disso que eu estou falando. Às vezes as pessoas acham que está mudando, está melhorando, e na verdade não está. Até a própria curiosidade, né, Williker? Oi? Até a própria curiosidade que a gente sente que tem na reunião, né? Que a pessoa para de vibrar para prestar atenção em algum diálogo, alguma coisa por... Mas olha só, só por mera curiosidade, eu concordo que não é benéfico, mas muito se aprende entre os diálogos. Eu, antes de dialogar, eu aprendi, prestando atenção, até como que o dialogador abordava certas situações, e eu ficava atenta, eu falava assim, aí eu ficava mentalmente assim, será que eu tocaria nesse assunto? Ou então, assim, aí eu não sou vidente, igual tem dialogadores que conseguem enxergar um plano mental ali em volta e tudo mais, e consegue. Igual o Vicente consegue ver o quadro todo, por exemplo, né? O que a pessoa fez na encarnação, que tem uma pessoa ali, que o nome dela é fulana, aí outro nível, né? Eu não sou assim. Então, eu comecei a prestar atenção nos tipos de abordagem que a pessoa tinha e como que ela entrava delicadamente em certos assuntos. Eu falo, olha, que bacana o jeito que abordou, olha que legal. Vamos prestar atenção nisso, porque um dia, se vocês todos aqui, que não são de Lavadores, se forem requisitados para esse negócio, começa a prestar atenção em como que é falado. E é lógico, leitura muito de evangelho e prestar atenção na sua experiência de vida, que isso ajuda muito, porque todo mundo é gente, ou seja, às vezes a experiência que ele está passando, você já passou, você pode falar, eu resolvi desse jeito, fiz desse jeito, pensei dessa forma. É uma conversa, é um outro ser humano. Você está conversando ali, entendeu? O engraçado também é o seguinte, desculpa aí, Paulo, rapidinho. Quando eu comecei lá com essa parte de dialogador, né, eu ficava sem saber exatamente o que falar. Aí, aos poucos, eu fui, tipo assim, quando eu vou até conversar com o espírito, eu até fecho os olhos e tento me deixar pela intuição, entendeu? Eu tento entrar na corrente. Tanto é que logo no início, quando eu comecei, gente, não é possível que eu vou ficar aqui, eu falo meia dúzia de palavras aqui, em 2, 3 minutos, e já doutrinei o espírito. Não é possível que é só isso. É muito fácil. Aí, na reunião do mês seguinte, colocar com quem? Com o espírito pelo Plínio, recebido pelo Plínio. Eu tenho dó de quem conversa pelo Plínio. E o cara parecia que era da área de exata, sabe? O cara, assim, nossa... coitado, Mauro. Terminou na sexta-feira, né, Mauro? Eu falo que tem que comer muito feijão para conversar com o espírito que conversa através do espírito. Porque eu vou te falar, exige um evangelho da gente que é assim... Mas
Mas a gente tem que estar preparado para isso. Né? Eu fico rezando, eu sempre vejo onde o Plínio está sentado, eu vou lá do outro lado. Até julgar. Eu vou aproveitar que eu estava lá ouvindo também, o Mauro. É importante ouvir, como você falou, você ouvir de forma construtiva para você aprender. Quando você começa a questionar o que o dialogador está falando, você começa a poluir a reunião. Sim, mas acontece o seguinte, tem vários, você pode, não é poluir, eu estou dizendo assim, falar assim, eu não teria abordado dessa forma. Você começa tipo assim, a ver que a sua forma de dialogar, eu teria ido por outro caminho, eu teria falado sobre isso e aquilo. Você começa a entender, tipo assim, que você tem uma maneira de dialogar que é diferente do outro. O outro, você vai escutar, mas não é com crítica. Aí você fala assim, eu teria falado isso. Não que o outro estava errado, não é isso não. É que eu não teria puxado esse assunto, eu teria ido nessa direção. Significa que pode ter várias direções para chegar no mesmo lugar, entendeu? Nesse sentido, de aprendizado e de exercício de argumentação, entendeu? Eu acho, Aline, que isso vai depender muito na hora, lá na sintonia que você está, entendeu? Sim, exatamente. Porque às vezes parece uma coisa, às vezes eu não estou conseguindo pensar em nada e quando eu começo a falar, o negócio vai fluindo, entendeu? Não, só sobre isso que o Willer que estava falando, que de repente vai vindo os pensamentos. O Vicente mesmo falou na semana passada, né, que o Paulo estava comentando sobre o SOS Preces, e que às vezes, na hora que termina a ligação, nossa, eu sei isso tudo. Eles que vão inspirando vocês, né? Os dialogadores, né? Então, como bem a Aline falou, cada um tem sua vivência, né? Cada um é um universo. Na verdade, é uma mistura de tudo. É o tanto que você já leu o Evangelho e tem entendimento do Evangelho, é o tanto de vivência que você tem, que você já passou por isso, que muitas das vezes aconteceu, do Espírito relatar um problema que eu também estou passando. E eu falo, nossa, eu também estou passando por isso. Você, tipo assim, se coloca junto ali, lado a lado com o Espírito, assim, nós estamos juntos, você não está sofrendo sozinho, não, a gente também sofre, tá aqui do lado de cá, porque a gente não está em posição superior a eles, de jeito nenhum, pelo contrário, a gente está ali no mesmo nível. Então, é uma mistura do que o mentor vai te intuir, é uma mistura do tanto de arquivo de evangelho que você tem, é o tanto de arquivo de estudo, de leitura que você tem, é a vivência e todas as reflexões que você fez na sua vida, é aquilo que você observou de outros dialogadores. Então, você tem que pegar tudo e fazer um bolo disso tudo, entendeu? E muitas vezes, né, Aline, eu acho que o espírito que está se manifestando tem alguma coisa a ver conosco, né? Tem o tempo todo, com certeza tem, entendeu? Como é que fala? Ou o médium ou o dialogador, né? Sim, está todo mundo ali envolvido. Por que você acha que todos nós estamos na mesma reunião? Você acha que porque é coincidência? Nada é coincidência. E por que aqueles espíritos estão dando passividade naquela reunião? Porque nós temos vínculos, todos nós temos vínculos com eles. Não é à toa, não. Gente, um comentário que eu queria fazer em relação ao espírito, né, que a Ana comentou aí. A gente estuda o tempo todo sobre a questão da disciplina e como que a gente ainda é indisciplinado, né? Porque para falar isso da reunião... Isabel, fala mais perto do microfone. Entendi. O que eu estou falando é o seguinte, a gente, numa reunião importante como essa, de sexta-feira, a gente tinha que ter muito mais preocupação com aquilo que a gente pensa, né? Então, eu acho que se a gente tiver disciplina e querendo doar, né? E ali está ali disposto, sem cadeira cativa, porque eu acho que a questão é essa, assim, eu estou aqui, né? Igual assim, eu percebo a importância da vibração. Inclusive, a situação que aconteceu, eu até comentei com o Williker, eu fiquei sem saber porque a Paty estava do meu lado, e ela, tem alguém aí, na hora que eu olho, todo mundo conversando já, não tinha nenhum despertador por perto. Começa assim. Eu comecei, só que eu fiquei assim, será que eu posso? Porque eu sei que já chamaram atenção lá, né? Porque assim, tipo, dialogou sem poder, sem falar, né? Eu falei assim, mas eu tô aqui, eu tenho que, né? Como que eu não vou fazer nada? E ela repetiu, não tem ninguém aí? Aí eu comecei a conversar com ela. No que eu olhei, assim, acho que o Wilker entendeu, que eu olhei para ele quase que assim, vem aqui, vem para cá. Aí ele sentou lá e começou a dialogar junto e eu comecei a vibrar.
né? Então, eu acho que a questão, assim, não é nem a gente pensar assim, quem que é mais importante? Acho que não importa isso, né? Não existe isso, está todo mundo ali. Acho que a importância de cada um é a mesma. Só que a questão é que a gente ainda é muito indisciplinado. Eu fico com vergonha de escutar isso. E eu acho Mas que olha só, Isabel, você falou aí, a gente tem que ter disciplina. Se a gente tivesse disciplina desde a hora que a gente acorda, a gente não teria preocupação de como os nossos pensamentos estão afetando a reunião, porque a gente já chegou pronto. Entendeu? Mas é cada vez que a gente escuta isso, a gente tem que tentar mudar. A gente vê isso até na reunião lá de quarta-feira. Tem dia que a gente está vibrando lá, né, Paty? Fica difícil a gente concentrar a tamanha conversação que está ali dos próprios trabalhadores. Então, a gente fala isso o tempo todo. Essa mudança já tinha que ter acontecido há muito tempo. É um vício nosso, infelizmente. Esse vício é difícil de tirar. Mas se a gente não começar por algum esforço, a gente não chega lá. A gente não entra no caminho. Mas é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Quem se dispõe a fazer a prece hoje, peço desculpas aí até, né, por ter entrado atrasado. Meu computador deu uma travada, só consegui entrar mais tarde. Alguém pode fazer a oração para nós? Por isso eu acho que devia ser você. Sabia que você ia falar isso, Isabel. Então vamos lá, então. Vai ser eu, então. Então vamos todos relaxar, né? Mais uma vez agradecer a Jesus e aos espíritos amigos, né? Pela oportunidade do trabalho de estarmos aqui, né? Reunidos no seu nome. E que possamos todos refletir de tudo que foi discutido, mas não só refletir, colocar em prática todos os ensinamentos desse estudo que nós fazemos aos domingos, dos estudos que a gente faz no nosso culto no lar, de tudo aquilo que a gente aprende lá nas quartas-feiras com o nosso querido irmão Ezequiel, né? Possamos escutar as suas orações, os seus diálogos com os tutores, com os médios, e possamos tirar elementos preciosos dessas falas para que todos nós possamos nos modificar realmente o nosso íntimo e assim possamos ser útil para o nosso próximo. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.